Olá, pessoal, tudo bem? Estão todas e todos legais? Gente, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, tá bom? A aula dessa primeira semana de fevereiro. Agora a gente está entrando no conteúdo para valer, né, da apostila. Mas a gente estava fazendo uma revisão, uma retomada geral, né? Então eu quero que vocês fiquem bem, aproveitem, estejam bem, porque a gente vai falar, inclusive, de olhar ao redor. Então, pegue a sua apostila, né? Pegue o seu livro didático, abra lá e acompanhe a aula, porque desde o início a gente começa lá na primeira página. Na primeira página você tem uma obra do pintor Escher. Teve uma exposição já dele, das obras dele em Curitiba, é bem legal, né? O que acontece nessa obra, pessoal? Ele está segurando, como você pode ver na sua página 2 da apostila de filosofia, ele está segurando uma esfera, né, como se fosse de espelho, e ela reflete, né? Ela reflete uma pessoa sentada, uma sala, uma série de coisas. Vejam, para a filosofia, a palavra reflexão é fundamental, né? E é muito legal a gente entrar nesse conteúdo entendendo que é uma palavra que tem a ver com o espelho, né? Porque quando a gente coloca um espelho, o que acontece, pessoal? A gente consegue ver as coisas de outros pontos de vista, né? Isso quer dizer, de outras perspectivas. Inclusive, uma das coisas que o livro didático sugere que a gente faça e não vai dar para fazer nessa semana, né? Porque a gente está só online nessa semana. Mas era segurar, cada um levar um espelhinho e a gente começar a observar as coisas de outros pontos de vista, né? O espelho, o que ele faz? Ele inverte também, né? E se eu colocar um espelho, como eu falo para vocês, eu dar um espelho para cada um da sala, e a gente for refletindo, mirando um espelho no outro, imagine, a gente tem vários pontos de vistas, né? Se eu colocar um espelho na minha frente, o que eu consigo ver? Eu consigo refletir o que está atrás de mim. Então a função do pensamento, ela também é essa, é conseguir atingir, quando a gente reflete, aqueles lugares que a gente geralmente não atinge quando a gente está sem a reflexão. Conseguir ver coisas que a gente não enxerga sem a reflexão é uma das características da nossa filosofia, né? Da nossa amada filosofia. Fazer o quê? Poder ver aquela coisa que está num ponto cego, né? Então você pode colocar um espelho e olhar lá. Isso na vida prática. Na vida intelectual, o que a gente faz? A gente coloca um espelho e reflete, consegue enxergar. Que espelho é esse? Pode ser a filosofia, nosso pensamento. Ou seja, com a reflexão, a gente começa a olhar, ou seja, dedicar a nossa atenção a coisas que antes a gente não via, né? Então, a gente vai pensar, o que a gente consegue ver, já que é sobre o olhar, em primeiro lugar, quando a gente olha ao nosso redor? Depende, né? A gente consegue ver muita coisa, né, pessoal? Mas às vezes tem coisas que nos passam batido, que a gente não percebe, né? Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar, se dedicar com mais atenção, né? Percebam vocês que estar atento às coisas ao nosso redor é importante, né? Senão a gente nem percebe o que está acontecendo e não consegue auxiliar, não consegue servir, né? Também. Bom, todas as pessoas enxergam o mundo através das mesmas perspectivas, será, pessoal? Será? O que a gente consegue enxergar? Será que a gente vê tudo que existe? As ondas do rádio, a gente vê? Não, mas elas estão lá, né? A gente consegue ouvir por causa do rádio e por causa do nosso ouvido. Há sons, por exemplo, que existem e a gente não percebe. Quem que percebe esses sons? Alguns animais, né? Tem um apito que você apita e só o cachorro percebe, o ser humano nem escuta. Nosso ouvido não consegue captar aquilo. Alguns sons só algumas espécies de animais ou gêneros conseguem, os elefantes, etc. Porque o nosso ouvido é incapaz de perceber esses sons. E será que o nosso olho também é incapaz de ver algumas coisas que existem e são importantes? E o nosso pensamento? Será? E daí quando a gente
tá num lugar e quer descobrir o que tem nesse lugar, o que a gente faz? A gente começa a prestar bastante atenção com o nosso olho, né? E ver certinho com o nosso olho, exatamente, começa a observar cada coisa. O pensamento também. Se a gente quer descobrir, pensar coisas boas, úteis, que vão nos ajudar na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Refletir, pensar, ir a fundo, se dedicar, né, pessoal? Beleza? Bom, investigar, né? Então a gente usa o que, pessoal, para investigação? Os nossos 5 sentidos. Quais são? O tato, o olfato, a audição, o paladar e a visão. E que tem órgãos correspondentes para essas funções. Quais são? Tato, a pele, né? O olfato, o nariz, a audição, a orelha, os ouvidos, o paladar, as papilas gustativas e a língua, etc. E a visão, os olhos, né? Agora, vocês já perceberam que, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas quando alguém tem uma capacidade, uma pessoa muito desenvolvida na vida, muito atenta, né, muito inteligente, as pessoas falam que aquela pessoa tem visão. Um comerciante, por exemplo, quando prospera muito, usa as melhores estratégias, né, no seu trabalho, um atleta que consegue ter o melhor resultado, qualquer área da vida, né? Qualquer pessoa que empreende alguma coisa, ou seja, faz alguma coisa e tem bons resultados, às vezes as pessoas falam: nossa, aquele fulano tinha visão. Visão. Às vezes ele podia até ser cego, mas se ele conseguiu um bom resultado, é costume falar que a pessoa teve visão. Ou seja, ela conseguiu perceber naquela área que ela se dedica, pode ser o comércio, o atletismo, as ciências, as artes, qualquer coisa, qualquer área. Uma área mais simples, uma talvez mais complexa, a gente fala que essas pessoas que têm bons resultados, elas têm visão. Por quê? Elas conseguiram observar, refletir, analisar, investigar, né, todos os aspectos envolvidos naquilo que elas fazem, né? Então o comerciante falou: olha, aqui eu percebi que meus clientes têm esse gosto, eles gostam assim, eles gostam de ser tratados assim, etc. Ele vai aumentando o seu negócio. Ou o atleta percebeu: olha, se eu treinar nesse horário, eu consigo ter mais resultado. Se eu fizer esse exercício, aquele, se eu acordar tal horário, se eu tiver tal dieta. Ele teve visão, né? Isso para qualquer área. O cientista de alguma área, um filósofo, fez alguma descoberta, alguma contribuição maravilhosa para a filosofia, ele teve visão. Ele pensou, ele conseguiu avaliar como os conceitos, as ideias se relacionam, como elas se contradizem, como elas se desenvolvem. A gente fala que teve visão, né, pessoal? Então, a partir da visão, a gente pode investigar as coisas. Para quê? Para ter um resultado muito melhor, muito superior, né? O que a gente faz então, pessoal? A gente usa os 5 sentidos para investigar o mundo ao nosso redor. E desde lá da Grécia Antiga, quando a gente considera que surgiu a filosofia como nós a estudamos, como nós a conhecemos, há cerca de 2000 ou mais de 2.500 atrás, algo em torno de 2.500 anos atrás, uh, essa investigação, né, e os sentidos já tinham um papel fundamental ou importante para os filósofos. Através dos sentidos a gente já começou a pensar as coisas, né? Mas daí a gente se admirou. Por quê? Porque a admiração é um aspecto importante da filosofia. Então, os antigos lá, aqueles que nós chamamos de pré-socráticos, eles começaram a se admirar das coisas e buscar entender qual a origem de todas as coisas, qual é o princípio, o que está presente em todas as coisas, do que é feito o mundo que a gente vê, que a gente toca, do que é feito esse mundo, será, pessoal? Né? Então, o olhar ele fez o que? Ele foi revelando detalhes da vida, da realidade, do mundo, e a gente começou a ter vários sentimentos. E um sentimento muito importante para a filosofia é o espanto. A gente chama de, em grego, ou é uma palavra técnica da filosofia, a gente chama de talmazen. Talmazen, que é o espanto. Aquilo que fala: nossa, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca pensei nisso. Como será que isso funciona? A gente se admira,
a gente quer entender. E daí o que acontece, pessoal? Começa a surgir a filosofia, o pensamento, as reflexões, né? Então, a partir do olhar, o que aconteceu também? A gente começou a pensar, mas qual será que é a origem de todas as coisas, né? Lá para frente, na apostila, vocês vão ver que teve um filósofo que achou que era o elemento que estava presente em todas as coisas, na verdade eram 4, eram os elementos: água, terra, fogo e ar. Era o Empédocles. Outro, o Demócrito, outro pré-socrático que veio antes do Sócrates, falou: sabe o que eu acho? Eu acho que o elemento que compõe todas as coisas, na verdade, é o átomo, ou seja, uma parte que não pode ser dividida. Então, a partir do olhar para as coisas materiais, esses filósofos, há mais de 2.500 anos, começaram a pensar, ou em torno de 2.500 anos, desculpa, aliás, 2.500 anos, começaram a refletir e pensar: qual será que é a origem de todas as coisas? Qual é o princípio que está em todas as coisas? Eles chamaram esse princípio de arqué. E o Empédocles falou: devem ser os 4 elementos: a água, o fogo, a terra e o ar. Já outro filósofo, o Heráclito de Éfeso, ele falou: deve ser o fogo, porque o Heráclito percebia e acreditava que tudo se transforma. Vamos lembrar que o Heráclito de Éfeso, a partir da sua observação, da sua curiosidade e tentativa de entender o mundo, do seu olhar investigativo, ele começou a fazer o que, pessoal? Ele começou a pensar que o princípio de todas as coisas era o fogo, porque o fogo ele modifica as coisas. E o Heráclito dizia: você não entra 2 vezes no mesmo rio. Na segunda vez que você tenta entrar, já não é mais o mesmo rio e você também já não é mais o mesmo. Então não se entra 2 vezes no mesmo rio, segundo o Heráclito. Então ele refletiu que o princípio de todas as coisas era o fogo. O Empédocles já pensou que eram fogo, a água, a terra e o ar, os 4 elementos que compunham todas as coisas. Tudo isso a partir também do olhar, da reflexão, da percepção dos 5 sentidos, né? Começaram a surgir essas questões, eles quiseram entender o mundo, né? E daí o que aconteceu? Cada um teve uma proposta. O Demócrito falou que era o átomo. Depois, mais para frente, a gente se aprofunda nessas coisas, né? Mas ainda falando dos 5 sentidos, pessoal, o que acontece a respeito dos 5 sentidos? Nós temos no nosso mundo algumas pessoas que têm a deficiência, né? Então, quando elas têm, por exemplo, uma deficiência em um dos sentidos, seja visual, por exemplo, o que acontece? Ela começa a desenvolver os outros sentidos. Então, às vezes, o tato dela consegue perceber muito mais do que o nosso. O olhar dela não, desculpa, o paladar, o olfato está muito mais desenvolvido, porque o olhar, a visão, às vezes tem a cegueira, algo nesse sentido, né? Então, percebam, quanto mais ela se dedica, ela dá atenção a esses outros sentidos, pessoal, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que ela vai aprimorando, desenvolvendo os outros sentidos. Elas costumam ouvir muito bem, sentir muito bem, perceber muito bem pelo olfato, pelo cheiro, pelo paladar, né? Porque ela foi praticando e ela foi refinando, ela foi tornando mais fina, ela consegue perceber muito melhor. Isso que é refinar, né? Nesse sentido que a gente está falando. Pessoal, agora a gente vai lembrar daquela reflexão, né? A respeito do Narciso. É a mitologia grega, né? A história do Narciso. Na sua página 5, você tem o personagem, ou a personagem, né? Narciso. A personagem Narciso, que é relatado como um moço, né? Mas a gente fala a personagem porque personagem é uma palavra feminina, né? Então a personagem Narciso, o que acontecia com essa personagem? Ela era o moço, era o homem mais lindo. Ele era conhecido por ser o mais belo, né? O mais belo. E daí o que aconteceu? Essa beleza encantava as moças, né?
ele caminhava pelos bosques, o Narciso, e uma ninfa. O que é ninfa? É uma divindade também da mitologia. Só que ela ficava nos rios, nos bosques, nas florestas, isso de acordo com a mitologia grega, né, pessoal? O Narciso, então, caminhava e ele era seguido por uma ninfa chamada Eco, que falava muito. E a Eco, de tão tagarela, ela recebeu um castigo da Hera, a outra deusa. Então isso está lá na sua página 5, pegue e vá acompanhando. E qual que era o castigo que a ninfa chamada Eco recebeu? Ela ia repetir somente os últimos sons daquelas palavras que as outras pessoas diziam. Então ela ficou admirada com o Narciso e ela começou a seguir, né? E ela não foi percebida. Ela seguiu ele pelo bosque. E daí o Narciso falou: Tem alguém aí? E a Eco respondeu: Aí, aí, aí. Ele perguntou: Por que você foge de mim? Ela respondeu: Mim, mim, mim. Algo nesse sentido. Aí ele falou: Vamos nos juntar? Ela falou: Juntar, juntar, juntar. Igual um eco, sabe, pessoal? E daí ele ficou triste porque ele queria amar, ele desejava amar, né? Alguém que ele não podia nem ver e nem entender. Aí ele se debruçou num lago, num lago, né, que tinha nesse bosque, e ele ficou surpreso com essa água refletida, com a imagem refletida, porque era a imagem dele. Ele nunca tinha visto a imagem dele antes, né, ou a reflexão, o reflexo da imagem dele antes. E ele pensou que esse reflexo era a pessoa com quem ele falava, ele achou que era Eco. E ele se apaixonou pelo reflexo dele, né? Por isso que as pessoas narcisistas são aquelas, a gente usa a expressão, né, narcisista, uma pessoa muito apegada a si mesma, à sua própria imagem e tal, né? Mas a questão é que o Narciso ele era o mais lindo, mais belo. E ele conheceu o seu reflexo, mas ele não sabia que aquilo era só um reflexo. Ele se apaixonou pela sua imagem, né? Então, vejam, na realidade, além dessa mitologia, a água também reflete, né? Na vida real, um lago ele pode refletir, menos que um espelho, mas a cor do lago, né? A iluminação, o movimento do lago vai influenciar esse reflexo, né? Vai influenciar esse reflexo. Então, vai influenciar a imagem que a gente tem. Isso que eu quero que vocês comecem a pensar assim. Porque qual imagem nós temos de nós mesmos? Qual imagem nós queremos ter, nós queremos passar para as pessoas? Isso é importante? É importante o reflexo ou quem nós realmente somos? Quem nós realmente somos, né, pessoal? É aí que está a nossa força, o nosso valor. A gente não tem que esperar um reflexo nos dizer quem a gente é. O que vocês acham dessas reflexões, né? Bom, a gente tem o poema também do Fernando Pessoa, né? E a gente tem algumas reflexões a respeito do olhar, tá lá na sua página 6. A gente pode pensar, quem que olha por meio do seu olhar? Você já olhou nos olhos de alguém e percebeu o teu próprio reflexo naquele olho? A pessoa também podia estar vendo mesmo nos teus olhos, né? Que relação a gente pode ter? Pensem nisso, entre olhar e pensar. A gente teve várias e várias reflexões durante essa aula sobre esses assuntos, né? E a outra questão, a gente está sempre pensando, quando nós estamos olhando para algo, o que é olhar? É você eleger algo para dar atenção. Sei lá, eu tenho essa garrafa de água aqui. Eu começo a olhar para ela, eu estou dando atenção, estou pensando nela, né? O que será que a gente pode fazer para se melhorar, para se conhecer, para não depender do reflexo que os outros nos mostram, do que os outros pensam ou dizem ao nosso respeito para a gente se conhecer? A gente pode olhar para dentro, pegar o nosso olhar e escolher dar atenção para as nossas ideias, para os nossos pensamentos e para a nossa essência, né, pessoal? Nosso lado mais profundo. Vocês entendem isso? Tá claro isso? Então ali o poema do Fernando Pessoa é muito interessante para a gente pensar essas questões, né, pessoal? Se chama De Quem é o Olhar. Então lá na sua página 6 você vai ler o seguinte: De quem é o olhar?
De quem o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto estou pensando? Por que caminho seguem não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo? Então é profundo esse poema do Fernando Pessoa, né, pessoal? E o que a gente pode fazer? A partir dele tem uma reflexão a respeito do olhar, né, e dos nossos caminhos. Também porque às vezes os nossos olhos, eles nos mostram o caminho, né? A gente fala, a gente vai por aqui, vai por lá, e também a gente deve e pode fazer isso no sentido simbólico, né, pessoal? No sentido metafórico, isso que é o mais profundo. Então, para a gente se conhecer também, vale a pena a gente dar o nosso olhar, ou seja, a nossa atenção, nosso pensamento a respeito dos nossos próprios pensamentos. Eu sempre falo para vocês, você tem uma vozinha na sua cabeça com a qual você pensa? Aí os meus alunos falam, vocês geralmente falam sim. Eu falo, mas você é a voz que fala ou a que escuta? Quem que aprende mais? A gente aprende mais falando ou escutando, pessoal? Então percebam, prestem bastante atenção nisso, que a gente vai desenvolver reflexões nesse sentido, ok? Bom, a aula de hoje foi essa. Espero que todas e todos tenham aproveitado, gostado, se divertido, para a gente desenvolver cada vez mais as nossas ideias, o nosso autoconhecimento, para que a gente viva cada vez melhor, né? Tenha cada vez mais inteligência emocional também, com o auxílio da reflexão e da racionalidade. Beleza, pessoal? Um abraço, até logo, fiquem bem.